Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, que alegria voltar com vocês para esse segundo episódio. Nós estamos falando sobre a vida passada a limpo e eu estou compartilhando com vocês a partir do livro de Deuteronômio. Eu quero dessa vez abrir com vocês nesse livro, no capítulo 8, e ler o versículo 1 e o versículo 2 com vocês. O texto bíblico diz assim: Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Nesse segundo episódio, vocês lembram, eu estou continuando o que eu comecei falando no primeiro, e o primeiro movimento dessa vida passada limpa é o movimento de desacelerar, né? De parar um pouco, de repente aproveitar esse momento para fazer um balanço da vida. Mas um segundo movimento que vem em seguida, quando a gente se propõe a passar a vida limpo, é exatamente esse olhar ao passado. É inevitável não fazer uma retrospectiva dos caminhos que nós trilhamos, por onde andamos, as experiências trazidas dessa jornada. E é isso que Moisés faz aqui no livro de Deuteronômio. Grande parte desse grande discurso de Moisés é revisitando toda essa história, toda essa trajetória. E Moisés tem pelo menos dois objetivos sobre isso, e acredito que são também lições para a gente sobre como nesse momento a gente pode lidar com o nosso passado. O passado é uma realidade consumada, vivida, realizada. E talvez muitos nem gostem de olhar para o passado porque por vezes são ensinados, estimulados a não dar muita importância ao passado. Afinal de contas já aconteceu, não há como mudar. Mas eu queria dar uma perspectiva nova para você sobre o passado, porque eu sei e acredito, com base em Deuteronômio, que a gente pode pelo menos dar duas perspectivas ao passado. Primeiro é ressignificar experiências de dores do passado. Às vezes a gente coloca meio que uma capa em cima dessas experiências e a gente não quer vê-las, a gente não quer trazê-las à tona, porque elas significam muitas vezes para nós momentos de lutas, de dificuldades, de aflições, de decepções, de frustrações, traições. Eu poderia imaginar um cenário diverso de coisas que podem fazer parte do seu passado e que você olha e diz: eu não quero mais tocar ali. Eu não quero levantar aquela capa e ver aquela cena de novo. Mas Moisés, ele leva o povo de Israel a abrir os olhos e enxergar esta cena. É como se naquele tempo um telão gigante estivesse diante daquele povo, meio que passando um filme do que eles viveram. E a primeira coisa que Moisés faz é levar esse povo a ressignificar experiências de dores do passado. Sobretudo a travessia do deserto. Porque aquilo que significou para os filhos de Israel uma experiência de dor, de sofrimento, e que resultou na morte de milhares de pessoas, para Moisés, naquele texto, naquele grande discurso, foi uma opção que Deus fez lá no começo, quando saíram do Egito, para justamente colocar à prova o coração daquele povo e não permitir que aquele povo voltasse, desistisse, desanimasse daquela grande travessia que estava diante dele. Eu queria te propor nessa hora uma segunda percepção de certas experiências de dores e sofrimentos que você passou. Por que você passou por isso? Qual é a lógica de Deus nisso? Talvez lá atrás a gente não compreenda bem, mas quem sabe se a gente colocar um segundo olhar, a gente tem até a percepção que homens de Deus como Jó teve, depois de ter passado todas as lutas que ele passou, ele olha agora para a sua própria trajetória de dor e diz: eu te conhecia de longe, Senhor. Eu te via de longe, mas agora, depois de ter passado tudo isso, meus olhos te veem. E agora eu sei que tu pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quais são as experiências que você pode ressignificar e perceber hoje que naquele dia foi dor, mas hoje é aprendizado, é lição, é maturidade, é crescimento,
é fortalecimento da sua estrutura emocional e espiritual. E aí eu queria te convidar, para além desse olhar de ressignificar, o olhar também que extrai lições. E aqui Moisés escancara uma série de episódios diante do povo, de coisas que foram feitas e que não deveriam ter sido feitas. Murmurações, desobediência, incredulidade, rebeldia. E aí a gente precisa também encarar que certas coisas que nós passamos, experiências dolorosas que vivemos, nós causamos. Nós de alguma forma contribuímos para aquilo acontecesse conosco. E a gente precisa agora, nessa rotatória da vida, em que estamos olhando para o horizonte e nos propondo a enxergar o futuro, a gente colocar no coração a firme decisão de que não faremos de novo, não repetiremos novamente aquilo, não voltaremos àquela cena para revivê-la de novo, para não correr o risco de sofrer as mesmas coisas que já sofremos lá atrás. Que este dia, que esse olhar ao passado te traga duas experiências. Primeiro, ressignificar para ver coisas boas naquele dia, naquela experiência de dor. Para ver, quem sabe, a mão de Deus como um pai que leva o filho a experiências difíceis e provações, para que por meio dessas provações este filho cresça, amadureça, se torne preparado para desafios maiores. Mas também uma segunda perspectiva, lições, aprendizados, coisas que eu fiz e que me causaram dor e que não farei de novo. Não repetirei novamente para não viver aquilo outra vez. Que Deus abençoe vocês. Um final de ano maravilhoso para você e para sua família.